começando Conexão Faria Lima, um programa sobre economia, política e as principais notícias da semana. Uma parceria entre o Spotnix e o Modal Mais, o banco digital dos investidores. Eu sou Fernanda Gonçalves e hoje comigo estão Ronaldo Guimarães, sócio-diretor do Banco Modal, Pedro Barbirato, head de produtos do Modal Mais e Gianluca Lorenzon, consultor, advogado e escritor. Governo Bolsonaro, o anúncio da equipe econômica e o discurso de Paulo Guedes repercutiram positivamente no mercado. Na primeira semana, a bolsa atingiu um pico histórico, chegando aos 92 mil pontos, enquanto o dólar caiu quase 5%. Ronaldo, você que já trabalhou com o Paulo Guedes, qual que é a perspectiva atual sobre a equipe? Olha, eu acho que desde o início, né, quando o Paulo Guedes foi convidado e começou a fazer parte do time econômico, acho que o mercado teve, assim, digamos, uma visão mais positiva sobre como ia ser conduzido a agenda econômica do Bolsonaro. Eu acho que, na sequência, a gente teve uma série de divulgação de vários nomes, tanto para o presidente do Banco Central, a própria manutenção de vários diretores importantes hoje dentro da estrutura do Banco Central, uma série de outros cargos importantes como Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, todos com pessoas, né, de reconhecido background acadêmico, de experiência nas suas áreas de atuação, acho que foram traduzidos exatamente para os preços dos ativos do Brasil. A gente sempre teve aqui uma visão positiva para o governo, no intuito de ser um governo com uma agenda um pouco mais liberal, e eu acho que a composição da equipe hoje dá essa tranquilidade para os agentes de mercado. A gente vinha, principalmente na condução dos principais preços dos ativos do Brasil, no nosso entender, eles estavam muito depreciados em relação às principais economias globais e depreciados, inclusive, dentro da própria classe dos emergentes. Então, acho que esse primeiro movimento que a gente observou, tanto na Bolsa como no dólar, ele foi basicamente um catch-up de uma parte desse, digamos, desnível que acontecia do Brasil dentro da classe de emergente e do Brasil em relação ao primeiro mundo. Então, no nosso entender, se a gente continuar tendo um endereçamento positivo, principalmente na questão das reformas, eu acho que talvez a grande reforma que a gente vai debater aqui seja a reforma da Previdência, que precisa, talvez a reforma econômica mais importante a ser aprovada pelo governo. Eu acho que certamente a gente tem um espaço assim muito importante para que os ativos brasileiros continuem a performar muito bem, a despeito de, pelo menos no curto prazo, a gente ter tido assim, um aumento importante na volatilidade dos preços de ativos de risco no mundo. Então, a despeito disso, o Brasil conseguiu performar bem e eu acho que as reformas sendo endereçadas, acho que com um time, né, de primeira linha que hoje vai tocar essa agenda econômica, eu acho que a perspectiva para os ativos brasileiros continua sendo assim bastante positiva. Diretores da Caixa, Petrobras e Banco do Brasil já deram sinais de que o seu foco será o de desinvestir, vendendo parte das empresas e focando naquilo que consideram mais essencial. Desde o governo Dilma, temos a promessa de um grande plano de privatizações. Com a Dilma, o plano era vender e conceder 200 bilhões de reais, e com o Temer, o número era mais modesto, mas a Petrobras avançou em vendas e o Paulo Guedes fixou uma meta de 1 trilhão de reais. Pedro, você acha que isso é factível? Nossa, eu acho bem complicado, né? É uma meta bem, diria, esticada, né? Mas acho que tem que realmente evoluir o governo e evoluir, né, essa fase de transição para a gente realmente ter a percepção correta se vai ser possível ou não. Acho que é uma meta muito ousada para uma fase tão preliminar ainda de um governo, né, que a gente não sabe muito bem como que vai se desenvolver e como que realmente não só o mercado, mas como a sociedade toda vai reagir, né, enfim, a todas as reformas que eles estão plantando, a todas as mudanças que eles estão querendo fazer, né, mas vamos observar, né, eu realmente não tenho tanta convicção que essa vai ser uma meta crível de ser batida ou vai ter um caminho fácil de bater isso. Uhum. E você acha, por que o Brasil tem tanta dificuldade em vender ativos estatais? Eu acho que o Brasil tem uma grande dificuldade de vender estatais por toda a burocracia envolvida em todo o processo, né, de privatização por si só, né? Mas ainda mais aqui dentro, como a nossa carga burocrática de tudo, né, envolvendo todo tipo de negociação que é feita aqui dentro e todas as interferências que podem vir a acontecer, principalmente na parte legal, né, que todo mundo pode meter a mão, vamos parar um pouco agora, como aconteceu no passado recente de privatização que a gente teve no final da década de 90, que toda hora vinham liminares suspendendo o processo, né? Toda hora vem também para suspender agora a Eletrobras, né? Mais de uma liminar já veio, inclusive do mesmo juiz federal. Isso não vai ter impacto nenhum, né? O juiz federal acabou tendo uma decisão liminar, ela foi cassada pelo Tribunal Regional Federal e depois ele deu de novo uma liminar, o mesmo juiz aqui, acho que é de São Paulo,
o judiciário tendo esse nível de intromissão na vida econômica nossa, é um judiciário que normalmente se intromete quase tudo na nossa vida. E aí, nem sempre, às vezes, é benéfico, né? E sim com interesses um pouco escusos, né? Não tão claros, vamos dizer assim, né? Sempre muito rapidamente, né? Uma medida liminar com esse alcance. Né? Nos Estados Unidos, você tem juízes federais que podem parar um grande processo, como foi o caso de alguns juízes federais que tentaram parar, por exemplo, a política de imigração do Trump. Mas eles tiveram que dar uma longa sentença com audiências, com um processo, ouvindo as partes. Aqui se tem uma tradição de dar uma liminar quase como se fosse para mostrar o poder muito rapidamente. E em temas controversos, as pessoas gostam de meter o dedo. Que aparecia um pouco, né? Talvez. Eu particularmente, acho que esse projeto do Paulo de tentar privatizar 1 trilhão é um número, assim, bastante grande. Eu acho que é muito forçado. Acho que ele mesmo tem um pouco dessa consciência de que talvez um número tão grande aí nesse momento, para a gente tentar conseguir, 60% disso. Acho que se a gente conseguir 60% seria talvez uma grande vitória. Eu acho que o fator principal da privatização, eu acho que é vencer um pouco essas amarras, né? A história do Brasil é meio uma questão, as pessoas estão muito acostumadas com essa questão do Estado paternalista, da presença do Estado sempre. Então, acho que se desvencilhar um pouco dessas empresas, e até mesmo, acho que o grande corporativismo que existe hoje nessa questão das empresas estatais, é um processo muito doloroso, complicado, né? Você precisa ter várias liminares, um processo tem que ser muito bem estudado, muito direitinho. Mas eu acho que, tipo assim, é uma decisão que acho que já está tomada. Eu acho que o governo está correto na linha, né, de diminuir o tamanho do Estado. Acho que até, inclusive, o sinal que foi dado das urnas é muito nessa linha. Quer dizer, a gente hoje precisa reduzir o tamanho do Estado na nossa economia. Então, eu acho que esse programa é um programa que vai acontecer. É óbvio que as grandes joias da coroa, né, que é o que todo mundo considera, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, talvez o processo seja mais doloroso e mais lento. Mas eu acho que ele já tem um raio-x assim, muito bem definido de onde você pode atacar e fazendo talvez menos barulho. Então, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, eu não privatizo o banco, mas eu privatizo a BB Seguridade, é o primeiro ponto. No caso da Eletrobras, talvez eu não privatize a empresa, mas a gente começa a privatizar algumas distribuidoras, algumas geradoras, algumas coisas assim mais específicas. Por exemplo, no caso da Caixa Econômica, mesma coisa, a gente pode começar privatizando a Caixa Seguradora. E eu acho que tem uma série de outras tantas empresas que a gente talvez nem saibam que existam, que consomem um orçamento enorme. Por exemplo, a EBC, a gente tem a Valec, que são provavelmente empresas que a gente nem sabe a função social que elas desempenham, que tem um orçamento não desprezível e que esse dinheiro deixa de ser destinado, por exemplo, para coisas fundamentais do Estado, que é saúde, segurança, né, e essa parte toda, né, de previdência, de ajudar as pessoas. Então, eu acho que é um movimento que eu acho que vai acontecer, vai ter, óbvio, vai gritar. Talvez não seja de 1 trilhão, mas eu acho que ele é um movimento inexorável. Quer dizer, a redução do tamanho do Estado é uma coisa importantíssima para que a gente consiga alcançar um novo patamar de crescimento aqui do Brasil. Então, acho que você tem reformas, é óbvio, junto com as reformas, essa diminuição do tamanho do Estado. E, de novo, acho que não só a gente hoje tem alguns exemplos do passado de empresas que eram estatais e foram privatizadas e hoje apresentam, sim, um crescimento espetacular. Eu acho que tem empresas de grande sucesso, a gente teve a própria Vale do Rio Doce, né, que era uma empresa estatal deficitária, problemática, e que hoje é uma empresa né, de importância mundial. Você tem ali o próprio caso da Embraer, que também fez um movimento nessa direção. Então, acho que tem uma série de exemplos do passado que, inclusive, ajudam a justificar que não faz sentido o governo meter a mão em setores em que, né, ele não tem expertise para tocar e que talvez o próprio tamanho do Estado, uma coisa assim tão grande, ele gere muito espaço para corrupção, para coisas nessa linha, que, de novo, também acho que foram agendas que devem, a princípio, a eleição pediu para que esses temas fossem endereçados. Então, de novo, eu acho que é um movimento que a gente não vai conseguir fugir. Quando tu mencionaste as empresas, né, com um valor social difícil de vender, eu sempre penso na empresa do Trem-Bala, que até hoje existe e tem um orçamento milionário. Então, toda vez que eu entro no Trem-Bala, eu fico pensando, né, se ele existisse. São coisas assim que, de novo, a própria EBC, se você pegar o orçamento da empresa brasileira de comunicação, é um absurdo. O tamanho daquele negócio é uma coisa que... E aí, qual a função daquilo? A gente não consegue entender muito. Então, acho que essa coisa está começando a ficar cada vez mais clara. Eu acho que hoje
o fato de você ter um canal de comunicação assim, muito grande, que eu acho que a internet facilitou muito isso, você consegue desencavar todos esses, né, esses esqueletos ali que ficavam no armário. E eu acho que, de novo, tem hoje uma predisposição grande de tirar tanto o orçamento que essas coisas, né, tomam da gente, como também o próprio prejuízo que esse negócio gera. Então, na verdade, você tem dois ganhos, né? Um, você deixa de direcionar dinheiro para esse tipo de coisa que você não faz bem, você corta um pouco esse ramo da corrupção e a própria questão do toma lá da cá político, né, de você botar pessoas que você conhece dentro desses órgãos públicos, como também você economiza o prejuízo que esse negócio gera para os cofres públicos todo ano. Então, acho que, sei lá, quando a gente olha assim, pô, só tem vantagem, eu não consigo entender realmente por que as pessoas são contra a privatização. E aí, eu acho que na sequência da privatização é você ter lá um órgão que fiscalize, governamental, que fiscalize para que o setor privado não cometa nenhum abuso. Então, acho que E tem uma terceira fonte de ganho que eu acho que as pessoas esquecem muitas vezes, que é o valor que essa empresa vai agregar ao mercado como um todo, uma vez que ela passe para uma administração mais profissional. Então, você imagina uma estrutura como a Petrobras, passando a ser uma empresa competitiva, passando a ser uma empresa que melhora a produtividade, ela vai até trazer um ganho que vai, de certa forma, aumentar a receita e vai aumentar o recolhimento de impostos do setor. Não que eu seja muito fã de recolhimento de impostos, né? Que aumente o recolhimento, mas, de certa forma, pode ser uma coisa natural e positiva. Que puxa a cadeia, toda a cadeia de fornecedores, né? Você vê o que aconteceu com a cadeia de fornecedores de Petrobras quando teve toda aquela crise, a cadeia toda quebrou, né? Muitos outros, até pelo setor bancário que atendia esse tipo de fornecedor, meio que acabaram com E tirar o dinheiro de um local que é improdutível para um local com maior produtividade, o dinheiro acaba liberando também para circular melhor na economia. Sem dúvida. Mas para mim, o fator principal que vai determinar o valor do ganho, né? Sempre pensando como se fosse um fundo de private equity, né? É o que você vai fazer nesse meio tempo, porque a gente tem que ser honesto, vai demorar alguns anos até que seja privatizado. Claro. E o que vai acontecer com essas empresas no meio tempo? Qual que vai ser a gestão? Qual que vai ser o foco delas, né? Vai ser diminuir a carteira de passivos, vai ser aumentar o fluxo de caixa, vai ser fazer uma transformação operacional dentro delas. E tudo isso pode alterar radicalmente, internamente, o valor dela para ser vendido ao mercado, tirando sobe muito. Todos os fatores externos. Só Deus sabe qual vai ser o preço das commodities e que determina muito o preço de uma empresa como a Petrobras e assim por diante. E eu acho que hoje você tem, inclusive, vários estudos que tentam identificar qual seria o melhor timing para que você faça a privatização, pelo menos outros grandes ativos. Talvez o sinal econômico de você vai fazer uma privatização, o governo está imbuído nesse projeto, comece a privatizar pequenos nacos, né, de empresas que estão pequenas e tal, talvez o próprio processo de valorização dessas grandes empresas, quando você vai ver, talvez você atinja um valor muito maior a ser arrecadado pelo governo do que hoje se você, por exemplo, decidisse privatizar a Petrobras. A Petrobras hoje deve ter um valor de mercado de uns 300 bilhões de reais, 350 bilhões de reais. A Petrobras já valeu, sei lá, quase 3 vezes isso. Então, acho que você hoje talvez vender não seja o melhor momento, mas como você falou, uma administração mais focada em gerar resultado, uma perspectiva mais positiva pelo lado econômico. Esse negócio todo te gera um valor intrínseco aí para frente, para os próximos anos, muito maior. Então, acho que essa talvez seja a agenda que o governo tenha que atacar. Fora de ter um ponto de vista estratégico também, se a gente consegue mudar a forma de gestão dessas empresas, né? E realmente elas se tornam eficientes do ponto de vista de arrecadação, né? De geração de receita, porque às vezes pode ser até melhor não vendê-las, né? Ela entrou tão bem na máquina ali, tão bem no conceito novo de gestão profissional, vamos dizer assim, né, que ela está sendo benéfica para o governo, né? Pois mas acho que só aquela história, a gente volta hoje, talvez no governo positivo, beleza, mas aí ela vai estar sempre sujeita a algum tipo de governo, né, que resolva... Você não sabe qual é o próximo governo, mas você também não sabe como ela seria se ela tivesse setor privado. Isso aí. E eu apostaria que ela estaria melhor ainda. Exatamente. E com mais externalidade positiva do que gerando receita para o governo. E para a sociedade, né, para as pessoas, eu acho que esse é o ponto. Um choque entre o próprio presidente e a equipe econômica, com o presidente anunciando um aumento de IOF e a equipe econômica dizendo que o presidente se equivocou, foi parte do que rolou nessa primeira semana no mundo da política e da economia aqui do Brasil. O que mais chama atenção é o indicativo de que o Bolsonaro pode rever reformas sobre a previdência dos militares, voltando atrás na questão das pensões para as filhas dos militares, por exemplo, e além de insistir em argumentos que a expectativa de vida para influenciar a idade mínima da aposentadoria e tudo mais. Guedes e Mourão parecem convictos de que é necessária uma reforma mais dura. E aí, Ronaldo, quem que leva aí nessa queda de braço?
Olha, minha aposta ainda continua que Guedes e Mourão continuam a levar. Quer dizer, eu acho que quando você faz um raio-x da Previdência e do déficit da Previdência, a gente chega à conclusão de que hoje o gasto da Previdência no Brasil é equivalente a 12% do PIB. E eu acho que cada vez mais que você se aprofunda nesse debate, acho que mais transparente fica a necessidade premente de que a gente enderece essa questão da Previdência no Brasil. Então, acho que essa questão dos grandes benefícios, pessoas se aposentando com idade muito nova, benefícios concedidos a filhas de militares que não se casam, acho que isso aí também já é uma coisa que já ficou no passado, a gente, na verdade, está corrigindo apenas o estoque que vem dos últimos anos. Acho que são temas que vão estar cada vez mais presentes. Eu acho que o Mourão está muito comprado nessa ideia, o Guedes eu acho que não precisa nem falar. Então, eu acho que não tem saída, quer dizer, eles já chegaram à conclusão de que fazendo a conta, quando você vai lá para a pranchetinha e projeta os números e a própria evolução do déficit da Previdência ao longo dos próximos anos, você chega à conclusão de que a gente fica numa trajetória fiscal absolutamente insustentável. Então, daí eu acho que até hoje, quando você leva esses números para o Congresso, e até mesmo a própria campanha que foi feita durante o governo Temer de combate, principalmente essa questão do privilégio, acho que é uma coisa que está começando a pegando cada vez mais tração. Então hoje você vê cada vez mais que essa questão do combate aos privilégios, da necessidade da reforma, está muito presente em todas as discussões. Então por isso que eu acho que hoje o ambiente ele é muito mais propício do que era no passado recente, e por isso que eu acho que a dupla ali, Guedes e Mourão, levam essa queda de braço, e talvez a gente tenha aí uma reforma da Previdência, talvez um pouco mais dura do que a gente vinha discutindo, pelo menos aí num passado recente. E vocês acham? Pedro, Luca? Eu tendo a concordar bastante com o Ronaldo. Acho que a pressão externa também, tanto da sociedade quanto do mercado, acho que estão fazendo eles terem um pouco dessa cabeça, né? Que realmente é necessário, que é fundamental para concluir todo o plano que eles venderam na campanha presidencial. Né? Então, eu acho que se eles não cumprirem isso, não vai ter um resultado tão positivo quanto o mercado botou no preço, vamos dizer assim. Né? Então, fica um pouco complicado a governabilidade disso, sei lá, para um segundo mandato, talvez, ou qualquer coisa do tipo. Né? Então, eu tendo a concordar que eles vão realmente apertar um pouco mais a mão aí, fazer essas reformas da forma que realmente precisam ser feitas. Você também acha, Gianluca? Eu acho que, no final das contas, eu fico na confiança de que o Paulo Guedes tem uma boa pessoa que manda bem no Excel atrás dele para fazer essa reforma da Previdência. Se ele vai colocar uma premissa que é melhor politicamente, para fechar a conta do modelo, vamos dizer assim, ou seja, se ele vai jogar uma idade mínima menor com tempo de transição diferente, ou se a gente vai ter uma diminuição dos valores, ou vai ser diferente para um setor ou para o outro, eu acho que ele vai fazer essa modelagem, ele tem uma equipe muito qualificada para isso, para a reforma da Previdência. E o que vai ganhar no sentido, porque se é o grande ganho para o governo ele conseguir fazer uma reforma da Previdência, quanto menos impopular, melhor, né? Ou se chegar a ser uma coisa popular, vai ter um ganho econômico, é um triplo ganho para o governo. Então eu acho que quem vai ganhar no final das contas é o cara que opera o Excel atrás da Previdência. É que eu acho que eu sou assim, talvez um pouco mais radical, né, digamos assim, em termos de Previdência, porque se a gente não aprovar a reforma da Previdência, eu sinceramente eu não sei nem que conta a gente consegue fazer para o Brasil, entendeu? Porque eu acho que a gente vai ter provavelmente, sei lá, 2019, a gente vai estourar o teto de gastos. Na verdade, por conta da emenda, né, você só consegue efetivar essa questão dos gatilhos, né, para o teto a partir de 2020. E a gente fica numa situação que é absolutamente insustentável. A gente vai caminhar ao longo dos próximos anos para que 100% do gasto do governo seja para pagar a Previdência. Então, tipo assim, não vai sobrar dinheiro para mais nada. Para hospitais, para pagar salário de funcionalismo, para poder pagar juro da dívida. Então, eu acho que talvez assim, a saída é que, na verdade, a gente não tem saída. Então, a gente precisa realmente endereçar essa questão. Acho que se a gente não endereçá-la, talvez a reação dos investidores, dos preços ativos de Brasil, eu acho que eles vão colapsar. Então, por isso é que eu acho que é 0-1 ali. Ou a gente continua num caminho virtuoso, ou a gente vai definitivamente para um ciclo vicioso muito perigoso. Então eu tenho muito medo de um resultado não positivo para isso. Então eu acho que quando você chega um pouco nessa situação, não tem saída. E eu acho que é um pouco da conclusão que cada dia que passa as pessoas estão chegando. Quer dizer, acho que hoje
A economia brasileira não suporta alguma coisa que não passe por uma reforma da Previdência profunda. E aí depois disso, acho que aí depois né, o João Lucas pode até falar um pouco melhor sobre isso, é aquela questão das micro-reformas, né? Quer dizer, da importância da agenda micro para funcionar, para desburocratizar, para facilitar a vida de todo mundo, a questão das privatizações. Eu acho que, na verdade, são sequências da reforma da Previdência. Se a reforma da Previdência não existir, tudo isso que a gente está falando vira tudo, digamos, quase que uma conversa de botequim. Quer dizer, que o impacto final desse negócio vai ser quase nulo. E uma reforma tributária? Pois é, mas ela não equaciona o problema da dívida, da trajetória fiscal, não equaciona nada disso. Quer dizer, hoje, na verdade, o grande gargalo, como eu te falei, hoje a gente gasta 12% do PIB em pagamento de pensões e aposentadorias. Esse negócio vai chegar em um determinado momento a 100% do PIB. E aí, de novo, como o próprio João Lucas falou, a questão demográfica do Brasil, o bônus demográfico que a gente tinha até um tempo atrás, em que você tinha, né, mais gente jovem entrando no mercado do que mais pessoas velhas se aposentando, isso já acabou, já ficou para trás. Então, provavelmente o horizonte que a gente vai ter daqui a 20, 30 anos é um contingente de pessoas com idade superior a 60 anos muito maior do que a gente tem hoje. Então vai ter muito mais gente aposentada do que pessoas trabalhando para pagar a aposentadoria dessas pessoas. Então é realmente um regime que não vai fechar. Então a gente precisa realmente endereçar essa situação. E eu acho que, por exemplo, outra coisa que eu acho que é importante a gente levar em conta é que o gasto do PIB que a gente tem hoje na Previdência do Brasil, ele é exatamente igual ao que se gasta na Alemanha, só que a população aposentada na Alemanha, como quantidade da população, né, do país, é, sei lá, 4, 5 vezes maior do que a população brasileira, do que é utilizada no Brasil. Então a gente hoje tem uma previdência, né, de primeiro mundo num país subdesenvolvido. Então, é uma coisa que realmente é uma conta que não fecha. Então, por isso que eu acho que, de novo, fora a reforma da Previdência, tudo mais que a gente está falando, de micro-reforma, reforma tributária, alguma privatização, ele vira paliativo, entendeu? Vai ser simplesmente mais dinheiro para ser dragado para esse custo, né, para esse gasto que a gente tem aí com a Previdência no Brasil. Então, eu acho que não tem muita saída, não. Em busca de apoio para a reforma, a mesma equipe econômica concordou em manter os subsídios para a Sudam e para a Sudene, que garantem menos impostos a empresas que se instalem no norte e no nordeste do país. Gianluca, até que ponto você acha que é possível ceder em nome da reforma? Eu acho que, seguindo na linha de que existe um consenso que ou sai a reforma ou não tem país, você pode dizer que você precisa ceder de alguma forma ou outra. E as movimentações políticas por trás disso a gente dificilmente sabe ao fundo até onde elas vão. A gente sabe que é necessário. Não é só no Brasil que você faz concessões de orçamento de um lado para o outro para conseguir aprovar algumas reformas, inclusive quando elas são mais duras. Mas o que eu penso toda vez que eu ouço o Sudene, né, é um filho de ninguém menos que Celso Furtado, talvez o maior rei momo do circo heterodoxo da economia do Brasil. Então, ele é o deus inflacionista. E isso tem tudo a ver com o que essas entidades representam no Brasil. Exatamente. E isso faz que a gente se pergunte o seguinte, né? Faz décadas que a gente tem uma série de instrumentos que levam milhões, bilhões de reais do sul, do sudeste, para o norte e para o nordeste. Óbvio que agora é uma movimentação política, a gente precisa aprovar, é uma questão diferente. Mas a questão é quando a gente vai se perguntar, ok, a política de levar dinheiro do sul e do sudeste para tentar melhorar e tornar menos desigual o norte e o nordeste não deu certo. Está na hora de a gente mudar isso. Porque a gente tem Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul quebrados. Claro que com grande mérito desses estados também. Mas, enquanto isso, você continua levando dinheiro, mesmo numa crise em que policiais e professores não estão recebendo em alguns estados, esses estados ainda estão levando parte do seu dinheiro para o norte e para o nordeste, tanto por essas agências, que são migalhas comparados com o fundo de repartição dos estados. Então, chegou a hora também da gente se confrontar, ok, e isso esperamos que o Guedes aprendeu em Chicago, né? Vamos avaliar as políticas públicas pelo resultado delas. E o resultado dessas políticas de transferir dinheiro do sul para o norte é amplamente no sentido de que não funcionaram. A gigante de Cupertino, fabricante do iPhone, tem sofrido nos últimos meses. As vendas de iPhone têm ficado abaixo do esperado, enquanto brigas judiciais complicam as coisas na China. Nos últimos 4 meses, a Apple perdeu 270 bilhões de dólares em valor de mercado, o equivalente ao PIB do estado de São Paulo. Gianluca, você acha que a Apple, desse jeito, ela está provando que não existem empresas que são grandes o suficientes para serem imunes aos fracassos? Eu acho que isso também prova aquela ideia que a esquerda gosta de falar às vezes, de que tem grandes capitalistas que mandam e controlam as pessoas. Né? Se uma empresa como a Apple, que tem um dos maiores orçamentos de marketing do mundo, tem que gastar tanto assim
para convencer seus consumidores e mesmo assim ela não consegue, então quem que consegue controlar as pessoas no final das contas? Mas esse desgaste da Apple, do valor de mercado, que teve um grande baque agora com o lançamento do relatório do que eles preveem de vendas no ano que vem na China, é preocupante no sentido de que eles não conseguiram reconhecer um grande problema deles. Né? Eles falaram na carta aos investidores que o principal fator disso, e não mencionaram muitos outros, foi a desaceleração do mercado na China, o que em parte é verdade. Né? Você está vendo isso lá de alguma forma. Mas tem um outro grande fator essencial, que é o fato que tem alguma coisa seriamente errado com a estratégia da Apple em pricing. E na China tem uma competidora, que é a Xiaomi, que já está explorando esse problema de estratégia de pricing da Apple. E a mensagem que passa para o futuro é, olha, se no mercado chinês já tem uma competidora forte explorando a estratégia de pricing, o que vai acontecer com essa competidora e mais forte ainda explorando os outros mercados? Então, se na China você está vendo que vai perder vendas em 2019, o que vai acontecer nos seus outros mercados também em 2019 para frente? Isso foi, acho que, o grande baque das últimas semanas em relação à Apple. E foi talvez o primeiro grande trigger aí que a gente viu para uma realização mais forte da Bolsa Americana, né? Que você, acho que, sei lá, o ano de 2018, quando a gente olha historicamente, você só teve o ano de 2015, em que a Bolsa ficou ligeiramente negativa, no fechamento assim, ano contra ano, né? Esse ano a Bolsa Americana, o S&P, fechou caindo 6%. Em 2015 foi algo próximo de 1,5%. E depois, outro ano que a gente teve queda anual da Bolsa Americana foi só em 2008. Então, quer dizer, o evento, né, de você ter uma Bolsa Americana caindo, quando você olha a história de ano contra ano, não é uma coisa muito comum. E eu acho que desde que a Apple começou a fraquejar, acho que até pela própria importância dela relativa dentro do mercado, a Apple chegou a ter um valor de mercado superior a $1 trilhão. Hoje, a despeito de toda essa queda, ela ainda vale algo como $700 bilhões, algo talvez maior até do que a Bolsa Brasileira, se você somar todas as outras nossas empresas. Hoje, para a gente ter uma ideia, Petrobras deve valer 350 bilhões de reais em valor de mercado, então vai para um câmbio aí de 3,5, vai ser $100 bilhões. Então, algo assim, ainda muito distante quando você pega as grandes empresas e comparar com a Apple. Mas acho que esse efeito da Apple, ele também foi bastante disruptivo na avaliação de vários outros ativos americanos e acabou gerando uma volatilidade muito extensa, principalmente agora em dezembro. E aí acabou que o mercado americano fechou, depois de muito tempo, com queda, quando você compara um ano contra o outro. Mas acho que faz todo sentido esse teu ponto aí com relação à concorrência e à China. Essa questão do pricing dela, realmente acho que está errado. E são pontos para a gente ficar de olho realmente, né? Porque a última realização antes dessa ocorreu via Facebook, né? É isso. Então são grandes marcas, né, que são super populares e principalmente na camada mais jovem da população, né, que todo mundo consome e usa todo dia e estão puxando realizações tão grandes assim, né? Então realmente é preocupante, vamos dizer assim. E é um setor que, de um lado, está se formando com bastante investimento privado e com perdas privadas, como foi o caso da Apple, mas, de outro lado, empresas que são muito subsidiadas pelo governo, que só se mantêm até hoje financeiramente porque tem injeções grandes de subsídios, como o caso da Tesla. Né? E você tem essa empolgação nesse setor, você não sabe até onde eles vão conseguir entregar o que se espera deles e qual vai ser o impacto quando uma dessas acabar batendo na outra. E agora, para fechar o programa, algumas perguntas rápidas para os nossos convidados. Onde fica a Bolsa no fim do ano? Essa é fácil, hein? Eu acho que a gente está com uma visão otimista aí para a Bolsa. A gente acha que a Bolsa aí encerra o ano entre 115 e 120 mil pontos. Eu acho que, óbvio, pensando num cenário prospectivo positivo, né, de uma aprovação de reformas, né, uma economia global que não vai ser talvez tão volátil como agora no curto prazo, e talvez um Fed mais dove, né? Um Fed subindo o juro muito menos do que as pessoas estavam esperando, pelo menos até o final do ano passado. Então acho que se a gente somar tudo isso daí, né, é óbvio que tem um viésinho positivo, eu acho que a Bolsa pode chegar ao final do ano entre 115 e 120 mil pontos. Acho que eu compartilho do viés também, eu acho que realmente tudo que vem sendo mostrado, né, em direcionamento mostra uma visão positiva, passa uma visão positiva para o mercado, eu acho que não tem por que ter uma visão negativa e pessimista para esse crescimento de bolsa esse ano. Eu também compartilho aí perto de 120 mil, 125 mil pontos aí. Eu acredito que é um bom chute. Eu vou sair daqui, vou seguir os experts e vou comprar a bolsa. Aproveita. Depois de escutar essa, eu estou me sentindo confortável. Eles sabem bem mais do que eu. Pode comprar, tem vários coins bons aí no Modal Mais, que você aproveita, ainda alavancado compra com capital protegido, cara. Então é o mais legal. Então aí você pode... Agora, então. É isso aí.
Agora começando daqui. Quais estatais serão as primeiras a serem vendidas? Boa pergunta. Eu vou começar achando que vai ser mais um processo de vender satélite de estatal e manter das carcaças, porque vai ser mais simples, né? Quando você dá uma desmembrada e etc. Então, talvez a gente possa ver aí algumas partes da Eletrobras continuando sendo vendidas, talvez alguma parte ou outra da Petrobras. E, claro, todas aquelas dezenas de pequenas estatais que provavelmente vão ter um processo litigioso muito menor. Pelo menos eu acho que essa vai ser a estratégia que vai ser adotada. Mas seria um chute, né? Eu acho que realmente, talvez um pedaço da Petrobras via BR Distribuidora ali, isso é um bom chute. Eu acho que parte da Eletrobras que realmente são bons chutes. Eu acho que a parte de infraestrutura, que ainda está ligada ao governo, também pode ser fácil, mais simples de ser vendido. Rodovia Norte-Sul, a parte de transporte de grãos ali no norte também, que tem um terminal grande ali. Então eu iria nessa linha. Eu acho que é exatamente essa linha, cara. São as empresas satélites mais fáceis, né? No caso do Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade. Acho que a parte de refino da Petrobras, que acho que é uma coisa ali que dá também para você tentar privatizar. Essas empresas menores, né, satélites, que você resolve o problema ali de uma maneira muito rápida. Então acho que é bem nessa linha. Acho que essa parte toda de você também fazer a privatização de várias rodovias tá na agenda do governo. Acho que o governo consegue arrecadar bastante com isso. A gente sabe que hoje o investimento em rodovias no Brasil é quase zero. Então acho que seria até positivo o impacto disso para a economia de uma maneira geral, em termos de infraestrutura. Fora que eu vi que a gente não tem nada também. Pois é. Mas aí acho que seria talvez o mais rápido, né? Uma coisa rápida ali de você arrecadar e tirar debaixo de você esse problema, né? Pedro, qual vai ser a bebida do ano? Opa! Eu acho que os drinks de rum estão voltando. Já foi a era do gin, então. Não, acho que continua, mas os especialistas estão apostando firme no rum. Não sei, vamos ver, vamos acompanhar 2019. Eu já comecei a beber, até é bom, cara. Concorda? Interessante, cara. Eu acho que vai ser o ano de começar a abertura econômica, então eu acho que o pessoal vai beber muito vinho importado. Tá na hora. Barateando, né? Barateando o custo do vinho. Eu sou zero especialista, eu só tomo cerveja. Só cerveja. Então qual vai ser a cerveja do ano? Não, eu sou tradicional, só tomo Heineken e tal, então não sou desses especialistas não, cara. Eu sou assim, a única coisa que me lembra o passado, aquela estrelinha vermelha, entendeu? Então a gente bebe, cara. E qual vai ser, última pergunta, qual vai ser o transporte de 2019? Patinete, scooter ou bicicleta? Acho que, seguindo a tendência aqui da Faria Lima, os três, mas acho que um destaque pro patinete. Quando você olha assim, a cara das pessoas andando de patinete, sem importar a idade ou o próprio vestimenta, cara, você vê que pegou, entendeu? Uma coisa assim que tá no dia a dia, principalmente quem anda aqui na Faria Lima, então, nossa conexão Faria Lima aqui. Deve ter gente mesmo. Não tem sorte. Agora, e de novo, acho que o sensacional é você olhar a cara das pessoas andando de patinete. Então, quando você olha e fala, cara, alegria assim, pedalando, todo mundo suando e tal, patinete não, o pessoal fica rindo, então é um barato. Tá? E o Segway, não rolou? Acho que não, cara. É muito difícil. O equilíbrio do pessoal aqui não é tão firme assim pra seguir de Segway, não, cara. Pra mim, a gente só vai ter um ganhador se daqui a pouco não aparecer um vereador tentando regular o patinete. Mas já tem. O meu maior risco, acho que o maior risco a gente fica brincando é pro pessoal resolver privatizar ali a ciclovia botar pedágio. Da Faria Lima. Se pintar um pedágio ali, acabou esse trade, entendeu? Mas por enquanto, a privatização ali da Faria Lima, ali da ciclovia, é o grande deal aí de 2019. Patinete, então? Patinete. De acordo? Vou de patinete. Então é isso. Então, esse foi o Conexão Faria Lima. Até a próxima.